oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui. Eu fico muito emocionada que nós fazemos parte de um grupo de brasileiros que não se vende. Não importa se é direita, esquerda, lateral. A gente quer a verdade. E a verdade é que a família imperial fundou esse país. E pisam e sujam o nome deles sempre que existe uma oportunidade. Nosso povo não tem memória. Eu me choco de saber que existem pessoas que não sabiam quem era Dom Pedro, quem foi José Bonifácio. Eu conheço pessoas que levam susto quando esses nomes são pronunciados. Então, um país sem memória, um país sem história, é um país onde os cidadãos são manipulados. Então, nós fazemos parte de um grupo de pessoas também que não se vende por prestígio ou por dinheiro. Porque se a família imperial brasileira estivesse no poder até hoje, como na Inglaterra, milhões estariam aqui. Como eles não estão mais no poder, nós estamos aqui só para honrá-los, sem pedir nada em troca. Nós somos pessoas puras de caráter e de alma. Primeira coisa que eu queria dizer. Segunda coisa que eu queria dizer é que a minha primeira filha, eu tenho 2, estou grávida do terceiro, se chama Arabella Leopoldina Isabel Rossi, em homenagem às 2 maiores mulheres da história do nosso país. A princesa Leopoldina auxiliou na nossa independência, nem está nos livros de história. Milhões de crianças e adolescentes não sabem que ela existiu. Princesa Isabel pagou com a vida para corrigir um erro que ela não cometeu. E uma vez, num sarau de poesia livre, eu li essa poesia e um grupo esquerdista ameaçou me bater. Só que tinha um segurança no local e eles afinaram. Chegou nesse ponto. Nós falamos de uma heroína nacional e as pessoas te ameaçam de agressão física. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que não apoia isso. Essas flores brancas também é um para cada um, porque é o símbolo do abolicionismo. A princesa Isabel usava, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, os maiores nomes que construíram esse país usavam flores brancas e eram recebidos. Ela comprou alforria de inúmeros escravos, era recebida com respeito nos quilombos e até chegou a dizer que não podia só soltá-los, tinha que indenizá-los, inseri-los na sociedade, ou se criaria uma ferida que perduraria. Até hoje essa ferida está aí. Nunca esqueceremos a princesa. Princesa na terra, rainha na história. Minha homenagem à princesa Isabel. De Portugal vieram, navegando em caravelas. Um oceano infinito tiveram que atravessar. O fascínio das princesas, só delas, para num lugar nunca antes visto reinar. Aqui todas as coisas eram, são e serão. O calor, a floresta, a esperança, o receio, eram, são e serão reais, então, ser monarquia, república, creio. Gerações descendentes por casamento se fazem, nascimentos, príncipes, condes, barões, no novo solo, outrora deles, em paz jazem. Algo que pertence, outro não toma, lições, dom, príncipe, senhor, senhora, vós mecê, o mundo está mudando, ficaremos? Damos a independência ao povo, você, personagens históricos agora conhecemos. Confusão, incerteza, dúvida, os reais herdam o poder. O futuro, o destino, em certas avenidas, mas quem é nunca deixa de ser. Ela ilustre e delicada destaca-se, aquela que nasceu com incontáveis privilégios. A beleza e a doçura todos encantavam-se, os cabelos todos louro-régios. Seus amigos, os simplórios, os intelectuais, gratidão para a santa que amava. Todas as belas obras que fez são leais. Para essa mesma santa uma coroa dava. Ela, amante da verdade e da justiça, não gostava de ver a crueldade. A liberdade assinou com força a lei de ouro cheia de humanidade. Cumpriu sua missão com elegância. Maria Antonieta na França, Elizabeth no Império. Isabel, no seu coração nunca houve ganância. Princesa do Brasil, teve o amor como critério. Nosso mundo pertence às mulheres. Dão a vida, o sangue, o homem pondera. A vida sem receita, mas cheia de colheres. Século depois, a realeza volta da espera. Muito obrigada. Bom, para a gente dar continuidade, ainda sobre algumas poesias de um dos principais pensadores que inspiram a Legião Anchieta, por sinal,
que foi Arlindo Veiga dos Santos. Para quem não conhece quem foi esse homem, ele nasceu em 1902, viveu até 1978. Ele foi o responsável por criar o primeiro movimento monarquista popular do Brasil. Não mais ligado à nobreza e às famílias do Império, mas agora de cunho popular. Ele era um homem que vem de família pobre, seus pais eram cozinheiros, e ele consegue se graduar em filosofia pela Faculdade de São Paulo. E lá ele começa a montar um apostolado como militante católico, mas também ele é um dos grandes idealizadores do nacionalismo brasileiro. Ele é tido como o pai do neomonarquismo. Ele funda o primeiro movimento negro de massas, que foi a Frente Negra Brasileira. Só que, diferentemente do que a gente conhece hoje pelo movimento negro, não tinha uma visão divisionista da história. Louvava de Quilombo dos Palmares a Princesa Isabel. Ele foi um forte isabelista, ele fez entrevistas, catalogou diversos ex-abolicionistas, ex-escravos que ainda estavam vivos com a idade avançada nos anos 20. Então foi uma figura extremamente importante, não só pela atuação dele como monarquista e nacionalista, mas também no resgate da memória do movimento abolicionista real. Aqueles que lutaram e integraram a Guarda Negra, a guarda da Princesa Isabel. Pois bem, tem uma pequena poesia dele aqui que eu gostaria de recitar também, que eu acho que passa bastante do pensamento dele, do pensamento político dele. Africano, africano, o seu sangue me ufana, ferve dentro de mim, dá-me o vigor dos bravos. Não, desonra não é ter sangue de escravos, quando ao seu cativeiro o heroísmo se irmana. Se do teu sangue nobre a pátria se envergonha, lute por ela sempre e reage com a medonha. Potência que assombrou nas rochas de Palmares, doutras vem a traição, porém tu, na atalaia, vê-la pelo Brasil para que não decaia, o brilho da nação que vem de seus altares. Tem um segundo texto que ele escreveu como uma coluna do jornal Clarim da Alvorada, que eu acho que também é bastante pertinente para os dias de hoje. É Isabel de Orleans. Existiam no seu império entes miseráveis, rebotalhos humanos, degradados. Faltavam-lhes mais que a vida, faltava-lhes a liberdade, pois essa brasileira angélica comprou-lhes a liberdade. Pois essa brasileira angélica comprou-lhes a liberdade. Pelo seu trono, pelo seu vasto império. Deu-se então um milagre. Nestes farrapos de gente, brotou uma consciência, surgiu uma alma. Sentiram-se humanos e não simples máquinas ou animais. Dona Isabel de Orleans é santa brasileira e como santa deve ser venerada.